Shalom, povo de Deus, até que o Senhor nos ajudou. Temos um domingo abençoado e temos o começo do mês de maio, um mês de trabalhador super abençoado. Que o Senhor possa restituir tudo que o inimigo nos tirou durante anos, dias, séculos, e que Ele possa restituir neste mês de maio, que tenhamos um mês super abençoado. Hoje o Senhor colocou no meu coração uma palavra que eu quero partilhar com os irmãos, que é de extrema importância, que muitos levam da leveza como fosse algo normal. O pecado não tem normalidade. Tudo que Deus te manda te afastar dela, opta por obedecer, porque Ele sabe as consequências drásticas que você poderá sofrer. Há momentos que as pessoas vejam consequências quando é morte. Não, há coisas piores que a morte. Porque quando você morre, está no esquecimento. Não se lembra de mais nada. Mas existe um sofrimento, desgraça atrás da desgraça. Isso você sente na pele. É desgosto que te leva até a pensar no suicídio, que te deprime. Isso é que é pior que a morte. Então Deus não quer que a gente experimente a desgraça. Hoje convidei um amigo meu para irmos junto ao domingo à igreja. Desde que eu voltei do Brasil, estou num processo de restauração espiritual. Estou a receber de Deus, estou sendo instruída. Por isso ainda não fiz minhas visitas missionárias nas igrejas onde eu tenho assistido. Por quê? Porque eu preciso de ser alimentado, preciso de ser de receber mais de Deus para eu poder liberar na vida dos outros. Estes meus amigos, esse meu amigo é divorciado e acaba de conhecer uma jovem, uma senhora, né? Eu sinto que ela é uma mulher abençoada e que juntos desejam construir uma família. E eu sempre dizia a ele que a coisa certa é legalizar esse casamento. Até tinha tido a vontade de vir me visitar em Massingiri. Eu disse, na condição que ele se encontra separado, não era possível vir me visitar. Ele tem que estar totalmente legal. É como se estivesse a apadrinhar a fornicação dentro da minha casa. Eu não posso apadrinhar o mal. Então, eu disse isso a ele, e graças a Deus que ele me entende. E estou feliz também porque tenho um outro amigo meu, moçambicano, que foi para o Brasil para ir casar com uma moçambicana que já está lá a estudar. E que todos que somos amigos mais próximos, que eu lhes tenho como irmãos, sempre procuro partilhar a minha experiência que eu tenho com Deus e lhes a mostrar o perigo de se envolver na imoralidade sexual, e que muitos pensam que só por serem adultos, crescidos, maduros, podem se envolver sexualmente fora de casamento. Não tem Deus nessa causa. E as consequências da imoralidade são inevitáveis. Há muitas batalhas que você não consegue suprir, não consegue vencer, mas você se considera uma boa pessoa, se considera uma pessoa no temor e tremor a Deus, mas estás a esquecer que tens uma brecha que ainda não fechou. Porque por achar que já vives maritalmente por anos casados, não há problema porque já és conhecido. Não é bem assim. A lei não te conhece. Porque a Bíblia diz que aquilo que está ligado aqui na terra também está ligado no céu. É sempre bom legalizar o casamento. O casamento com Deus traz bênção. Você pode se redimir ao Senhor, não interessa quantos anos está vivendo maritalmente, mas você pode se posicionar com Deus e dizer que eu quero fazer o certo. Vai registrar teu casamento, porque tudo que está escrito tem proteção, tem legalidade diante de Deus, diante dos homens. Então, aquilo que é consenso e que a sociedade condena, só aceita porque não tem como evitar isso, também Deus não dá como prazer. É Deus que nos chama para a gente estar livre da imoralidade. Enquanto estiveres dentro da imoralidade, muitas portas vão se fechar. Poderá começar a ter crise financeira. Você até poderá culpar a todo mundo, sem entender qual é a razão. A pessoa até vai dar nomes que quiser, porque você quer se posicionar na posição certa. Conheço pessoas que se posicionaram com Deus, estão sendo abençoados. E conheço pessoas que quiseram ouvir a voz do inimigo, a voz secular, e dizer que são todos adultos. Podem conviver maritalmente, podem se envolver sexualmente, não há nada de mal. Não é verdade.
Não existe um mal, talvez direto, aparente naquele exato momento, mas as consequências são drásticas. Há muita coisa que você pode ver, até os coreanos que terem um problema de desemprego. Começa a ter brechas de perda de coisas sem entender de onde é que vem. Porque existe uma legalidade aberta para o inimigo entrar e te destruir. Então, eu quero partilhar convosco para santificar, para consagrar essa palavra que estou a ler aqui, e de forma também de testificação da palavra de Deus, que nós temos que optar por fazer aquilo que é o certo e viver de forma certa, porque é dessa maneira que Deus vai nos abençoar. Vamos ler juntos no livro de Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação, por isso afastai-vos da imoralidade sexual. E no 7 diz, pois Deus não convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Então, Deus queira que a gente viva de uma forma ordeira. O pecado sexual te leva a mentir. O pecado sexual te leva a adulterar. O pecado sexual te leva a matar. Você pode perguntar, como assim? Quem está no pecado sexual pode ficar grávida e, por ter medo de consequência, de como pode ser julgado, vai abortar. O aborto é matar. É homicídio. É contra a lei de Deus. Pode ter em Moçambique, o inimigo tem coagitado os dirigentes, os governantes, para padrinhar o aborto. Mas o aborto é matar. É destruir o plano de Deus. Pode te levar a adultério, porque te leva a achar que é normal se envolver e não sente o peso, pode até se envolver com um casado. Te induz a isso. E te leva também a cobiçar. Você acha que através do teu corpo podes conseguir alcançar outras coisas grandes que os outros têm. Te leva a ter uma ambição desmedida. Você começa a querer se vender para ganhar não sei o que seja carros, casas, tudo que acha que é de luxo, que acha que é através do teu corpo, tudo isso é através do quê? Da imoralidade sexual. Então, e te leva a desonrar teus pais. Porque você passará a não ter respeito e não obedecer. Porque quando nós entramos dentro do princípio de Deus, estamos a orar nossos progenitores. E teremos logo, como consequência, morte prematura. Porque a Bíblia diz que temos que orar nossos pais para que nos vá bem, para que tenhamos longos anos de vida. Então, o adultério nos separa de Deus. A imoralidade sexual nos separa de Deus. A imoralidade sexual traz consequências drásticas. Traz crianças que nascem nas ruas, que estão aqui, vivem nas ruas, tornam-se morador das ruas, porque não houve planificação. A pessoa que casa dentro do casamento e gera filhos tem a proteção. Faz plano de quando deve ter filhos, porque está dentro de uma bênção de Deus. Pode até talvez fazer um inquérito. Um e o outro vai descobrir que talvez os pais morreram e não teve com quem ficar e estão na rua, entre aspas. Mas geralmente é de ver que a maior parte das crianças que vivem na rua vem de gravidez indesejável. E essa gravidez, como consequência, é por causa do pecado sexual. A imoralidade tem consequências drásticas. Por isso somos convidados a cumprir com o princípio. Quando você está casado e está grávida, ninguém te pergunta de quem é a gravidez. Porque sabe que está dentro do princípio divino, se envolver e ter filho. Mas quando você não está casado, a primeira pergunta é porque sabe que alguma coisa está ilegal. A pergunta é que você não deve ter. E não deve ser feito. Não é? Então vamos voltar para a palavra e que vai nos fortificar. Estás com brechas abertas, feche. Se reconcilie com o Senhor. Faça o certo com Deus. E as bênçãos vão te alcançar. As bênçãos vão te alcançar. Muitos podem ver como tabu, mas é tão real. Por isso há muita gente que já não se respeitam. Se as pessoas conhecem-se e têm uma vida de casado antes de casar, quando já estão lá, já nem se respeitam. Por isso é uma das razões que há muitos divórcios nesses últimos dias. Então o Senhor está nos chamar a fazer aquilo que é o certo. Esse meu amigo vinha lhe dizendo que está a agir mal, tem que se consertar. A forma de se consertar é casar. Quando chegamos na igreja hoje, ele ouviu exatamente a mesma palavra. E eu disse, Deus que está falando contigo, está falando comigo. Nós temos que ver na base da palavra. Temos que procurar santificar,
na presença do Senhor, temos que nos livrar da imoralidade sexual. Que Deus te abençoe, você jovem. Que Deus te abençoe, você que vive maritalmente. Se posicione na posição certa, vai assinar. Esteja legal e feche as brechas. E começa a experimentar as bênçãos que o Senhor quer te dar na tua vida. Há coisas grandes que o Senhor quer te oferecer, mas enquanto você não estiver oficialmente casado, reconhecido pela lei, o inimigo no tribunal divino, quando você pede alguma coisa, ele vai te acusar. Senhor, como é que queres dar esse que é adúltero? Como é que queres dar esse que é fornicador? Então feche essa brecha e se apresente diante de Deus. O livro de Isaías 1,18 diz que ainda que tenhas pecado, ainda que tenhas cometido adultério, ainda que tenhas fornicado, ainda que tenhas feito aborto, ainda que... Então, ele disse que vai te perdoar e tornarás branco. E diz que o teu pecado que é vermelho vai tornar branco como a neve. E disse obedecer no 19, comerás o melhor dessa terra. Então, somos convidados a obedecer a palavra para comermos o melhor dessa terra. Que o Senhor possa nos abençoar. Experimente e vai ver que Deus é bom. Experimente e vai ver que o Senhor é fiel no cumprimento da sua palavra. Que o Senhor possa mudar teu dia, possa te dar mais entendimento sobre essa palavra. Não ouça a voz dos inimigos. Ouça a palavra. A palavra liberta. A palavra restaura. A palavra edifica. A palavra te leva a viver o cumprimento da palavra de Deus aqui na terra. Te leva a comer do melhor desta terra. Porque é fiel para cumprir. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.